Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa. Crianças, hoje nós iremos dar início à semana 2, né? De língua portuguesa, tá? Nós iremos trabalhar a semana 2. Dica para o estudante. Você já sabe como é importante a leitura. Por isso, para a nossa atividade de hoje, traremos mais um texto para que você leia e entenda o que a autora escreveu. O gênero do texto é crônica, tá? Hoje nós iremos estudar sobre a crônica. Um Mundo Lindo, texto de Marina Colasanti, narração de Poliana Andrade. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore, e nenhum outro. Era o último. E morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa mortis de um caracol da Polinésia. Noticia apenas que com ele extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá em lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. Pois eu ouso dizer que sei o que foi que o matou. Ele morreu de ser o último. Morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada, nada capaz de causar-lhe estresse, mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços de determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Mas teria sido uma temeridade. Assim mesmo, de que adiantavam estes 70 centímetros, suados, batalhados dia a dia, sem ninguém para medi-los? Sem nenhum parente, amigo, companheiro que lhes dissesse: você hoje bateu a sua marca? Sem ninguém para esperá-lo na chegada? O último caracol da Polinésia olhava ao redor e não via ninguém. Ali estava, frequentemente, seu tratador. O caracol vivia no zoológico de Londres. Mas o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco, sobre o qual o caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie. E via, sim, de vez em quando via os pesquisadores que o examinavam, olho agigantado pela lente. Mas os pesquisadores não tinham uma concha rosada cobrindo-lhes as costas. Os pesquisadores também não eram ninguém. Então, o caracol da Polinésia olhava o mundo, e o mundo estava vazio. E como pode alguém viver? Como pode alguém querer viver num mundo esvaziado de seus semelhantes? Seguramente, ele era muito bem tratado no zoológico. Comida não havia de lhe faltar. O que comia? Um caracol da Polinésia? E de dia e de noite estava livre de predadores. Seus antepassados, talvez ele mesmo na infância, tinham tido que lutar pela sobrevivência. E a vida era dura, mas lutavam em companhia. Quando um deles era esmagado, quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Outros lamentavam sua sorte. Quando um deles se atrasava em sua marcha, é tão fácil um caracol se atrasar. Outros esperavam por ele. Havia sempre companheiros, e o mundo, povoado de companheiros, era lindo. Mas os outros todos foram acabando aos poucos, vítimas do único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. E o último caracol da Polinésia, cansado de ser o último, cansado de ser tão só,
deixou-se pisar pela morte, que passava apressada, certo, talvez de poder renascer em algum mundo lindo, em que milhares de ovos de caracol preparam-se para eclodir. Então, essa conta a história de um caracol que ele ficou solitário no mundo, porque ele era o último caracol da sua espécie, né? Então, aqui tá contando, é uma crônica que tá contando o quê? A história da vida de um caracol, que se tornou um caracol solitário, né? Então, vamos lá. 2. Relacione as duas colunas associando o termo destacado em cada frase ao seu sinônimo correspondente. Ao seu sinônimo, né? O significado que é igual. Com ele, extinguiu-se a sua espécie. Conseguir, desabrochar, desenvolver-se, ser que destrói outro violentamente, cessar, acabar, audácia, falta de cuidado, extinguiu-se. Quer dizer o quê? Então, que acabou, que deixou de existir ali, né? 2. O molusco lograva destacar-se cerca de 70 centímetros. Então, conseguir, desabrochar, desenvolver, ser que destrói o outro violentamente, cessar, acabar, audácia, falta de cuidado. Então, o que ali? Ele lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Ele conseguia, né? Realizar esses 70 centímetros diariamente. Então, ele conseguia sempre. 3. Mas teria sido uma temeridade. O que seria? Qual que será o sinônimo de temeridade? Terá sido uma audácia, uma falta de cuidado, ó, mas teria sido uma temeridade, né? Próximo. É de dia, é de noite, estava sempre livre de predadores. O que significa predadores? Ser que destrói outro violentamente, né? Tem os predadores que gostam de caçar os animais nas florestas e de destruir, né, animais da nossa natureza. 5. Em que milhares de ovos de caracol preparam-se para eclodir. Então, esses ovos irão desenvolver-se, né, desabrochar, eles irão eclodir. Número 3. O texto abaixo fala sobre a locomoção das lesmas e dos caramujos. Corrida dos invertebrados. Caramujo versus lesma. Lesma. Uma espécie de caramujo sem concha. A lesma contrai seus músculos por inteiro e faz um movimento ondulatório para se locomover. Mas a sua tática não funciona tão bem. Numa disputa de 100 metros rasos, a lesma cruzaria a linha de chegada quase 8 horas depois do caramujo. Velocidade, 9,9 metros. Tempo, nos 100 metros rasos, cerca de 10 horas. Caramujo. Com uma velocidade mais de 4 vezes maior do que a da lesma, o caramujo ganharia fácil essa prova. Para facilitar seu deslocamento, ele tem glândulas na parte inferior do corpo que se secretam uma espécie de muco que lubrifica o caminho, e por isso que ele deixa uma trilha gosmenta. Vocês já repararam quando passa um caramujo, sempre fica um sinalzinho assim meio brilhoso, né? Porque é aquela gosma que ele deixa para trás. Velocidade 45 metros por hora, tempos nos 100 metros rasos, 2 horas e 13 minutos, bem menos que a lesma, né? Respondo. De acordo com o texto, como é a locomoção do caramujo? Então, você vai ler aqui o texto novamente, você fazendo a leitura, e vai descrever como é a locomoção dos caramujos, tá? Como que eles se locomovem. Crianças, essas são as atividades de hoje. Qualquer dúvida, a tia estará aqui à disposição, tá? Não precisa ficar com vergonha. E sempre que vocês forem responder as atividades, sempre coloquem respostas completas, tá bom?